Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader, aqui do Manual da Bolsa. Vamos para mais um estudo aqui da nossa análise diária para o dia 3 de abril. Então pessoal, antes da nossa análise diária, como já é de costume, eu vou passar para vocês o que foi que aconteceu aqui hoje, dia 2 de abril, certo? Antes da gente começar a verificar o que pode estar acontecendo no dia 3 de abril. Quais seriam, no caso, os nossos pontos principais ali de análise, certo? Então a gente precisa entender o que aconteceu hoje para a gente conseguir estar analisando o que a gente pode estar fazendo amanhã se o gráfico atingir certos níveis. Por isso que a gente faz essa pré-análise antes. Então a gente tem que ter o costume de sempre estar verificando o gráfico, o que aconteceu hoje, para a gente poder estar operando amanhã e quais seriam esses pontos principais, certo? Então aqui a gente tem gravado as nossas linhas que a gente riscou ontem, que foi dia 1º de abril, para a gente poder estar operando no dia 2 de abril, certo? Então a gente vai se basear nessas linhas para verificar o que aconteceu na movimentação de preço de hoje, 2 de abril, já preparando para o dia 3. Então aqui, ó, a gente riscou nossa máxima da movimentação do dia anterior, nossa mínima, 50% que é a nossa linha de alvo, 75% e 25%, certo? Como a gente pode observar aqui, ó, o gráfico ele já abriu rompendo. Então, quando rompe, a gente faz a mesma coisa de sempre, como todos os vídeos eu gravo para vocês. Eu sempre vou estar repetindo, pessoal, para que vocês consigam memorizar o que deve ser feito toda vez que isso acontece. Então, toda vez que os eventos acontecem aqui, eu vou repetir a análise para vocês e mostrar, para que vocês gravem isso, porque é muito importante para que vocês apliquem no dia a dia no gráfico de vocês aí, para que vocês tenham independência para poder estar arriscando, certo? Então a gente faz aqui nosso Fibonacci, certo? A gente replicou aqui 50% da nossa movimentação do dia anterior, e como ele abriu já rompendo, a gente replica ele para cima aqui, ó. Então o que a gente teria aqui, ó? A gente teria mais um novo alvo. Depois desse alvo a gente teria aqui nossas linhas de movimentação de 50%, certo? E a gente replicava mais uma vez aqui para cima, ó. Sempre fazendo isso, pessoal. Risquem todas essas linhas antes para que vocês saibam onde que vai ser os nossos próximos níveis de movimentação do preço. Então aqui, ó, vou colocar bem certinho aqui para a gente conseguir analisar o que foi que aconteceu. Então essa nossa linha aqui, ele é uma linha branca, como de costume que a gente sempre coloca, certo? Então, ó, rompeu a nossa máxima, ele vai uma linha branca, que a gente está replicando essa distância aqui, ó, essa linha branca aqui para cima, e o nosso alvo aqui a gente replicou aqui para cima. Depois do alvo vem o quê? Vem novamente a nossa linha branca aqui. Vou colocar aqui para vocês novamente a nossa linha branca. E o nosso próximo alvo, que a gente sempre vai fazendo dessa forma, certo? Então aqui, ó, por que o preço ele já veio buscar essa região e encontrou uma dificuldade para romper, ó? Então, se vocês analisarem lá atrás, ó, o que a gente tem aqui que ele encontrou dificuldade em romper, ó. Observem lá, ó, que foi mais ou menos onde ele foi buscar, que foi basicamente ele deu um rompimento aqui, logo na abertura aqui ele deu um rompimento no nosso nível de resistência e buscou lá e tendeu a retornar, certo? Então foi esse ponto que ele deu uma travada ali, ó. Se vocês observarem aqui também, ó, os outros níveis que ele deu uma travada aqui também, ó, antes de descer. Então aqui ele é nossa linha de suporte descendo, ó. É nossa linha de suporte. Se rompeu o nosso suporte, a gente usa a nossa técnica de reversão de mão e vai embora com o preço. Sempre analisa lá o passado, ó, o que está acontecendo, ó, vocês estão vendo? Ó. Sempre no passado a gente consegue pegar pontos, ó, de onde que o preço vai dar uma trabalhada, dar uma enroscada. Ó. E como o preço ele já veio descendo aqui também, ó, agora eu vou dar um zoom aqui para a gente conseguir verificar mais de perto. Então, verificando mais de perto aqui, por que o preço deu uma travada nesse ponto aqui, ó? Verificando aqui, ó, o que aconteceu. Vou puxar o gráfico aqui um pouco mais para frente para que vocês consigam visualizar melhor, ó. Aqui era a nossa linha de máxima, certo? Do dia anterior, e o preço ele veio, tocou na nossa linha, subiu, buscando o nosso nível de resistência. Nível de resistência a gente vende, ó, desce com o preço. Aqui ele rompeu, certo? Deu um falso rompimento, retornou, buscou novamente esse mesmo nível aqui de preço.
Se a gente analisar lá atrás, a gente vai ter algum contexto aqui próximo do que aconteceu lá para trás, certo? Sempre é assim que funciona o gráfico. Aqui, ó, o preço trabalhou bem também, ó, trabalhou aqui também. Ó, ele respeitou bem nossa linha de suporte aqui, com alguns falsos rompimentos, obviamente. E, se vocês observarem aqui, a gente fez um fundo duplo aqui, ó. Desceu, subiu, desceu, subiu e rompeu. E rompeu forte, pessoal, rompeu forte mesmo. Quem estava lá no grupo do Telegram conseguiu pegar esse ponto de rompimento, eu passei essa análise lá para o pessoal já sabe como que faz para poder estar operando. Eu falei, pessoal, ó, tá fazendo a formação de um fundo duplo. Fundo duplo, vocês já sabem, quem já estudou já viu como que faz para poder pegar esse padrão aqui de figura gráfica. Então, se você não faz parte do grupo do Telegram, eu já vou fazer um convite para você. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link do grupo do Telegram, o grupo de materiais. Eu vou pedir para que você entre lá e participe com a gente, certo? É gratuito, pessoal. Eu vou estar lá tirando todas as dúvidas de vocês e sempre estar ajudando. Pode me chamar também no privado, não tem problema, eu vou estar ajudando vocês lá também. Posta lá em aberto também para o pessoal, que o pessoal também um ajuda o outro. A gente realmente é uma comunidade para poder estar um auxiliando o outro. Então entra lá no grupo que a gente vai estar tirando todas as possíveis dúvidas que tem referente ao mercado, certo? E também, se você não é inscrito aqui no canal, eu já vou pedir para que você se inscreva, para que toda vez que o YouTube toda vez que eu fizer aqui um vídeo novo, que o YouTube ele sempre mostre para você em primeira mão. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e curta o vídeo para que o YouTube também recomende aqui o canal para outras pessoas que tenham dificuldade, certo? Então a gente está querendo ajudar o máximo de pessoas possíveis aqui no canal, certo? Para poder ter o conhecimento aqui do mercado. Então aqui, ó, o que a gente tem? Voltando à nossa análise. A gente tem aqui o nosso fundo duplo, rompimento. O que a gente faz aqui? Rompimento dele a gente compra. Já tem vários vídeos aqui no canal também falando sobre isso. Então pegue todos os vídeos aqui, pessoal, até os estudos de mercado, que eu passo várias análises também. Então pega aqui todos os vídeos e estude, pessoal, estude todos, certo? Então aqui, ó, a partir do ponto de rompimento, a gente poderia vir até aqui assim, que seria mais ou menos esse nosso nível aqui, ó, do preço de abertura, que daria em média aqui 232 pontos, isso aqui dá em média de 40 e poucos reais. Como você viu que o preço já estava indo forte para cima, vai protegendo o preço, ó. Isso daqui, ó, a partir do ponto de rompimento até onde ele bateu lá, ó, deu uma média de 1.450 pontos, pessoal. 1.450 pontos, com um mini contrato aqui, você faz muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, 1.450 pontos a gente consegue fazer com um mini contrato nesse ponto de rompimento, o equivalente a R$290. Então é um risco retorno que compensa entrar nessa operação, certo? O nosso stop estaria aqui atrás, aqui, ó, a partir do ponto de rompimento, ó. Então a gente teria aqui uma média de 1.000 pontos, certo? Obviamente, quem está iniciando, 1.000 pontos é muita pontuação para poder tá iniciando aqui, para poder estar pegando essa movimentação. Porém, a partir do rompimento aqui, ó, como ele já estava no nosso nível de resistência aqui que foi rompido, então a gente pode posicionar abaixo desse nível de resistência. Então aqui a gente poderia utilizar, ó, a partir do ponto de rompimento, se a gente já traçou, conseguiu identificar todas as nossas estratégias, ó, a gente poderia verificar aqui, ó, abaixo desse ponto de doji aqui, ó, um pouco abaixo da formação do corpo dele, ó, em média de 300 pontos. Então em 300 pontos aqui a gente aceitaria uma perca de em média R$60 para você conseguir pegar o que aqui? Uma média de R$290. Então 290 para 60 é um risco-retorno muito bom, certo? 290 aqui, vou calcular aqui 290 para 60, é uma média de quase 5 vezes o preço do nosso stop. Então é um risco-retorno que vale a pena. Então continuando aqui a nossa análise, pessoal, ó, observem bem que o preço ele respeita as nossas tendências aqui que a gente riscou, certo? Ó, ele respeita bem, ele trabalha bem dentro dela. Ó, aqui a gente teve a formação de um doji, um doji que a gente já sabe como que a gente faz para poder pegar esse tipo de operação aí com o preço. Se você não viu o vídeo, entra aqui no canal, procura lá, tem o vídeo explicando sobre o doji especificamente, certo? Tanto a nossa operação aqui do treinamento Mega Scalping, como
como também operar com alvo. Então a gente consegue fazer duas operações ali, fatiar o mercado e aproveitar o máximo de oscilação possível ali, certo? Se a gente tivesse com alguns indicadores aqui, pessoal, a gente ia pegar muito atrasado esse ponto. E aqui no canal não é a intenção a gente usar o indicador, então a gente utiliza 100% análise de price action aqui, certo? A gente sempre tenta antecipar nossas entradas, obviamente, com conhecimento, certo? Com uma análise criteriosa dos pontos onde que a gente vai dar a entrada, para a gente não fazer cagada nesse mercado, porque a gente não está aqui para entregar dinheiro para ele, a gente está aqui para tentar tirar o máximo de dinheiro possível, obviamente respeitando o mercado. Pessoal, sempre respeite o mercado, respeite o seu tempo. Se você não está visualizando o que está acontecendo, não está entendendo o que está acontecendo, não clique, certo? Porque a gente precisa entender os pontos para poder tá dando as nossas entradas aqui. Eu não vou dizer que eu sou perfeito, pessoal. Eu também erro minhas operações aqui, obviamente eu erro, mas eu consigo gerenciar o capital, como que eu vou estar fazendo para poder estar dando minhas entradas, certo? E é isso que vocês devem fazer aqui também. Então aqui a gente pode observar que a gente teve um falso rompimento aqui, ó, o preço retornou para dentro, o preço caiu, buscou aqui, ó, o nosso ponto de 75% do dia anterior. O nosso ponto vermelho aqui seria 100%, certo? Que seria a nossa máxima do dia anterior. Então, aqui seria os nossos 75%. Ele respeitou os nossos 75% aqui e o preço tendeu a retornar aqui e ficou um pouco meio que lateralizado nessa região, certo? Então, pessoal, eu vou estar riscando o gráfico aqui para vocês. Só deixa eu apagar todas essas linhas aqui. Eu vou estar riscando o gráfico aqui para vocês, para a gente poder estar entendendo o que o preço pode estar fazendo amanhã. Obviamente a gente não tem certeza do que o preço pode fazer amanhã, mas estatisticamente os nossos pontos funcionam. Então se funciona e tem uma média de acerto muito bom, então a gente vai estar a favor da estatística. A estatística não é perfeita, já vou dizer isso para vocês, tem pontos aqui que ele erra, obviamente, por isso que chama estatística. Então a gente confia nesses nossos pontos para poder estar dando operação. Então vamos estar riscando aqui rapidamente, pessoal. A gente vai ter aqui 100% da movimentação desse nosso dia 2 de abril, que seria o nosso ponto de máxima, nosso ponto de mínima aqui riscado. Com o uso da Fibonacci, a gente vai riscar aqui os nossos 50% de movimentação, como de costume. Pessoal, eu vou passar rápido aqui, tá? Para não demandar muito tempo de vídeo. Mas se você não sabe como que risca esses pontos aqui, tem um vídeo aqui especificamente indicando como que a gente risca nossas linhas de suporte e resistência. Então, já pega aqui no canal também e assista esse vídeo. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, se inscreva aqui no canal para que o YouTube sempre entregue, certo? Todos os vídeos que for gravado aqui, para que vocês não percam nenhum vídeo. Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu vou estar postando conteúdo para vocês, para que vocês sempre estudem. Final de semana também eu vou postar alguma coisa também, eu sempre estou postando. Então, se inscreva no canal, curte o vídeo, ative o sininho de notificações e entre no grupo do Telegram, pessoal, para sempre a gente estar acompanhando aqui com vocês toda a nossa tendência de mercado. Então eu vou trocar aqui nossa linha de alvo, como de costume, vou passar rapidamente aqui, tá, pessoal? Como de costume, nossa linha pontilhada aqui, verde, nossa linha de máxima aqui, nossa linha vermelha, que vai indicar nossa linha de máxima de movimentação, e a mínima também uma linha vermelha, certo? Linha vermelha contínua. Então o que a gente pode fazer aqui em relação à linha de tendência de alta e de baixa? A gente pode pegar aqui o nosso ponto de máxima, riscar com esse ponto aqui e vejam lá, pessoal, ó, que a gente já tem dois pontos, já teve mais um ponto que o mercado respeitou aqui, ó, ele respeitou nesse ponto e a gente pode também pegar daqui de baixo, ó, e riscar essa nossa linha de tendência. Então a gente teria duas linhas de tendência aqui para a gente estar fazendo a nossa análise do mercado para amanhã. Obviamente, essa nossa linha de tendência aqui, se ela não for rompida aqui, ó, vamos já estar riscando aqui para fazer nossa análise. Caso o preço venha abrindo, já rompendo aqui, ó, a nossa linha de tendência de alta, certo? Então a nossa linha principal de tendência vai ser a nossa linha de tendência de baixa aqui, ó, certo? Então a gente pode vir trabalhando aqui, pode ser que ele dê um rompimento já buscando esse nosso fundo aqui de mínima.
pode ser que ele perca esse nosso ponto de mínima, certo? Caso ele venha respeitando o nosso ponto da nossa LTA aqui, ó, se ele vier respeitando essa nossa LTA, já abrindo, rompendo essa nossa LTB aqui, ó. LTA, pessoal, para quem está vendo o vídeo agora, é linha de tendência de alta, ó, pode ver que ele é uma linha de tendência de alta, e LTB é linha de tendência de baixa, certo? A gente usa siglas aqui para ficar mais rápido para poder tá explicando. Então, caso o preço já venha rompendo aqui, ó, a nossa linha de tendência de baixa, que é a nossa LTB, a gente vai seguir com a nossa LTA, que seria a nossa linha de tendência de alta aqui, ó, certo? A gente sempre verifica esses nossos pontos aqui, ó, esses nossos pontos, tá vendo, ó, que ele esticou aqui, então esse é um ponto bom que o preço pode vir, ó, rompendo certos níveis, então a gente dá nosso ponto de entrada e a gente acompanha e faz alguns scalps nesses pontos, certo? Então, se a gente for verificar especificamente aqui alguns pontos que a gente pode estar analisando de microestrutura, a gente tem então esse ponto, a gente tem esse ponto. Então, se a gente for querer fazer operações fracionadas de contratos, você vai entrar com mais um contrato, então esses são pontos bons para você estar fracionando seus contratos, certo? A gente tem esse ponto aqui, ó, caso o mercado venha tendendo a descer. A gente tem esse outro ponto aqui, ó, que o mercado trabalhou bem, beleza? Tem esses outros pontos aqui, ó. Observem aqui, ó, que o preço ele trabalhou bem aqui, ó, nesses 3 pontos. Então são pontos que a gente tem que estar observando no mercado e ter um certo feeling para poder estar operando ali, certo? Então, caso o preço esteja descendo, a gente verifica esses pontos para ver o que a gente pode estar fazendo de operação dentro deles, certo? Ó, tem mais uma estruturazinha aqui, ó. Vocês estão vendo que eu sempre marco pontos de mínima, digamos assim, mínima, máxima, 50%. Observem, ó, máxima, o que ele aconteceu, mínima, 50%. Pessoal, o mercado sempre trabalha assim, ó, mínima, máxima, 50%. Vocês estão vendo que são esses pontos que eu estou marcando, né? São pontos estratégicos, pessoal, que a gente tem que estar analisando. Por quê? Porque a teoria de Dow funciona para essas microestruturas de mercado. É esses os pontos que eu estou querendo chegar a começar a passar para vocês, para que vocês entendam como que funcionam esses pontos. Caso o preço rompa aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó? Ó, ponto de rompimento, certo? Então aqui seria a nossa mínima e a gente analisa esses pontos, certo? Ó, ó, verifiquem, ó, máxima, mínima, 50%. O preço oscila dessa forma, pessoal. Então a gente tem que analisar esses pontos para a gente sair de um ponto e conseguir saber onde que o preço pode estar tentando ir buscar. Obviamente, se o preço não buscar esses nossos pontos específicos, a gente simplesmente stopa a operação e aceita ali pelo nosso gerenciamento o nosso valor de prejuízo, certo? Mas como o mercado ele funciona 9 horas durante o dia, ele funciona das 9 da manhã aqui no mini índice, das 9 da manhã até as 18 horas, obviamente a gente tem o nosso leilão liberando às 9 horas e tem o nosso leilão ali de aproximadamente 15 minutos também, beirando às 18 horas. Então a gente tem uma média ali de 9 horas de operação do mercado, certo? Com o mercado rolando aqui. Então, pessoal, eu não risco esses pontos que eu acabei de passar aqui agora há pouco para vocês, porque senão vai poluir muito o gráfico. E como eu sei que tem muita gente que está iniciando lá com a gente, que o grupo está começando a crescer agora, eu quero explicar a minha técnica para passar para vocês. Então é imprescindível que vocês entendam cada pequena linha assim, ó, fatiada, certo? A gente faz uma estrutura aqui de pontos principais, onde iniciantes podem estar operando, que seria o quê? Nosso ponto de mínima, nossa ponto de máxima e 50% para poder buscar alvo entre as nossas linhas de tendência de alta e de baixa, que vai guiar a gente entre nossas linhas de suporte e resistência, que é o que está mostrando aqui, ó, certo? Então, entre nossas linhas de suporte e resistência, como eu já falei nos demais vídeos, é a linha que vai guiar a gente entre nossas linhas de suporte e resistência e nossas linhas de tendência, tanto a de alta como a de baixa. Depende qual que é a tendência principal de mercado que ele está vindo. Então, a gente sempre segue elas para poder sempre guiar a gente entre esses pontos extremos de mercado. Então, para quem é iniciante, mínima, máxima, 50%. Comece a entender o passo a passo de como que funciona toda a parte da estrutura do mercado. Primeiramente, entende padrões de candle, depois entende figura gráfica, a gente já começa a adicionar aí Fibonacci também na nossa operação, entende a teoria de Dow, aí depois a gente começa a avançar
para estruturas de formação de candle, de mercado, de oscilação. Eu sei que estrutura de formação de candle é muito básico, só que muita gente não consegue entender o feeling daquilo ali, certo? Porque o feeling daquilo ali que vai ditar para você. Você realmente é um trader e você entendeu como que funciona a estrutura de um candle. Parece muito trivial, mas não é, pessoal. Eu já falei isso daí lá para vocês no grupo. Enquanto vocês não conseguirem entender a estrutura básica do candle, parece muito simples, mas enquanto vocês não entenderem essa estrutura básica, fica mais complicado vocês entenderem microestrutura de mercado. Então entendam a estrutura básica do candle, onde que a gente está querendo chegar, que foi o que eu acabei de explicar para vocês aqui no gráfico, a questão da movimentação, que ele sempre trabalha entre mínimas, máximas 50% da movimentação. E entre essas mínimas, máximas 50% é onde a gente vai conseguir se posicionar nas microestruturas de mercado para a gente conseguir estar maximizando nosso dinheiro aqui, certo? Nosso capital. Então, pessoal, o que a gente precisa analisar aqui, ó? Também, se a gente fosse tratar nossa movimentação aqui do dia 2 de abril como sendo o único candle, o que a gente teria aqui, ó? Vocês concordam comigo que o preço ele abriu nesse ponto aqui, certo? E ele teve um fechamento mais ou menos nesse ponto aqui, ó, que é a nossa linha guia do mercado que ele fica seguindo o preço. Então, o que a gente teria aqui? Ele como sendo um único candle. Pessoal, isso daqui é a estrutura de mercado, certo? É a estrutura de formação básica de candle. É esses os pontos que eu estou querendo chegar com vocês, ó. Então, se o preço abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo, então a gente tem, deixa eu só riscar aqui de novo para vocês. Se o preço teve uma abertura aqui e teve um fechamento aqui, a gente tem um candle em vermelho aqui, ó, certo? Um candle em vermelho. E a gente tem os nossos pavis representados aqui, ó, ou zonas de proteção de preço, certo? Então, esse é o nosso padrão de candle. Eu vou até engrossar essa linha aqui, para que vocês consigam visualizar como que seria o nosso padrão de candle. Então, pessoal, se vocês observarem aqui, ó, esses pontos aqui, ó, são pontos que a gente tem que sempre dar total atenção. Isso é visual, certo? Eu não vou ficar riscando aqui para vocês por enquanto, mas futuramente a gente vai riscar. Isso é visual, pessoal, ó. Tá vendo esse ponto aqui? Um pouquinho descolado? Tá vendo aqui onde que tá o nosso ponto aqui, ó? Isso daqui é operação pra gente, certo? Então, o que a gente faz? A gente fatia toda essa parte da nossa zona de proteção de preço aqui, ó. Em zona de proteção de preço são zonas onde que forma muito suporte e resistência. Suporte e resistência de microestrutura de mercado. Então a gente precisa sempre estar atento a esses pontos. Então, ó, aqui seria um ponto de operação também, ó, para quem quer fazer alvo. Então a gente fica atento a esses pontos, que vai ter muito contrato envolvido nesses pontos específicos, certo? Ó, então a gente começa a fatiar e entender. Vocês estão conseguindo ver aqui, pessoal, ó, que eles são quase que proporcionais em relação às distâncias deles, ó. Então esses pontos são as nossas microestruturas de mercado. Então a gente precisa entender a formação básica de um candle, que foi o que eu falei para vocês, e começar a pegar isso daqui candle a candle, na microestrutura de mercado de movimentação, certo? A gente pode tanto pegar essa nossa macro, que eu acabei de passar aqui um candle macro para vocês, para poder estar operando como day trade ou swing trade, certo? Para poder estar operando nessas oscilações de mercado, ou a gente pode fazer essa análise candle a candle. Então é isso que eu preciso que vocês entendam, pessoal. Eu sei que é um pouquinho complexo isso, mas com o tempo, conforme a gente vai avançando nos nossos estudos aqui, eu vou passando cada feedback disso para vocês, certo? Então, se gostou do vídeo, eu vou pedir para que curta o vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante, certo? Para que o YouTube sempre entregue para vocês em primeira mão. Ative o sininho de notificações. E, pessoal, entre no grupo do Telegram, porque lá é o nosso ponto-chave, onde que eu vou estar passando as principais análises lá, certo? Análise de movimentação do preço com o mercado rolando ali em tempo ao vivo, certo? O mercado está rolando ali, a gente está discutindo sobre o que está acontecendo com o mercado, as principais formações de candle, principais tendências, e lá dentro é onde que a gente vai realmente aprender sobre toda essa nossa estrutura de mercado. Então, se você tem mais curiosidade, entra na descrição do vídeo aqui embaixo, certo? E participe lá com a gente, beleza? E é isso aí, pessoal. Bons trades para vocês amanhã. Não façam cagada no mercado, sempre sigam seu gerenciamento.
Se você não sabe o gerenciamento, é mais um motivo também para entrar no grupo do Telegram, para estar explicando para você sobre gerenciamento. Direto eu falo isso para o pessoal lá. Sempre tratem o gerenciamento, certo? E é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e bons trades amanhã.